E a gente viu manchetes como essa da CNN que diz o seguinte: Lula, 2 pontos, Trump ligou para mim e disse, Lulinha pintou uma química. E lendo isso, muita gente entrou em desespero total, acharam que essa ligação de, sei lá, 30 minutos entre o Lula e o Trump era um sinal de que estava tudo acabado. Trump ia ceder na questão das sanções, a Magnitsky seria levantada para Alexandre de Moraes, e tudo que Eduardo Bolsonaro e eu havíamos construídos ia acabar e nós dois seríamos escanteados sem mais nenhum acesso no Departamento de Estado. Paulo Figueiredo desmentiu a velha mídia que espalhou manchetes dizendo que Trump ama o Lula e que recuou tanto nas tarifas quanto nas sanções aos ministros do STF. Paulo ressaltou que um erro comum que a direita brasileira insiste em cometer é acreditar na velha mídia que sempre estará passando pano para o governo. É muito bizarro alguém achar que o Rubio esteja sendo isolado na administração Trump. Na mesma semana em que o próprio Trump diz que o Rubio vai entrar para a história, vejam a Fox News, como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Então eu tenho que comentar essa porra, eu sou pago para isso. Enquanto o Trump diz Marco Rubio vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos, a Globo News diz que o Rubio está sendo escanteado. O próprio cara que o Trump designou para negociar a paz no Oriente Médio, como a gente vai vendo no programa de hoje. O cara que o Trump designou para tratar das ditaduras de Cuba, da Venezuela, o cara que o Trump designou para tratar, inclusive, das negociações com quem? Com o Brasil. Mas a Globo News diz que o Marco Rubio está isolado. Eu coloquei o post aqui para vocês. Eu uso esse termo em inglês, chama wishful thinking. Essas pessoas perdem a capacidade de leitura objetiva da realidade. Elas projetam o que elas gostariam que tivesse acontecendo e reportam isso como se fosse verdade. Então, a verdade, segundo a Globo News, é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos isolados e Marco Rubio também. Outro exemplo esquizofrênico é a reportagem da Dora Kramer na Folha de São Paulo, cujo título é o seguinte: Ao perdedor o descarte. E a matéria diz assim: entre os meses de julho, quando Donald Trump divulgou uma carta dias depois do anúncio do tarifaço, alegando que Jair Bolsonaro recebeu um terrível tratamento das mãos do judiciário injusto, e setembro, quando anunciou na ONU uma boa química com Luiz Inácio da Silva, a novidade foi a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Como Trump gosta de apregoar, ele tem horror a perdedores. Pois no meio tempo, entre julho e setembro, Bolsonaro perdeu a ação do STF, a Liberdade passou a integrar uma categoria pela qual o presidente americano nutre ojeriza. Não surpreendente que no encontro arquitetado para parecer casual e na conversa ao telefone entre... arquitetado para parecer casual, cara. E na conversa ao telefone entre Lula e Trump, a preocupação com Bolsonaro tenha sumido e nenhuma referência ao dito injustiçado. Mas Eduardo, o estrategista do pai, soltou foguetes digitais, considerou a alegada afinidade de Trump como coisa de gênio, para atrair Lula por uma arapuca de humilhação e chamou de golaço a decisão de nomear o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir os preparativos de encontro pessoal entre os mandatários do Brasil e Estados Unidos. Nessa concepção, o feitio extremista de Rubio se encaixaria perfeitamente na construção da armadilha. Ocorre que o equivalente americano ao nosso chanceler é, antes de tudo, radicalmente obediente ao chefe, como se viu no convite a Mauro Vieira para conversar nos Estados Unidos. Se Trump decidir que a aproximação é para valer, assim será, quer Eduardo ou não. Isso aí é a única parte que é absolutamente verdadeira. O Trump decide o que ele quiser e não Eduardo, Paulo, não são presidentes dos Estados Unidos. Ela continua. Se o plano for o da cilada, também será. Mas é de se perguntar qual o ganho que Trump teria com as suas esparrelas. Se ficou claro que o resultado das escaramuças engendradas na mente atribulada do rapaz, Lula só fez ganhar. Por mais por fora de cena política daqui que esteja a equipe trumpista, ou seja, são todos, ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil, não há miopia ideológica que turve a visão de evidência tão reluzante. Ok, o americano é desatinado, mas no setor de disparates também há certos brasileiros que não ficam nada a dever. O que essa doida está falando, então, é que o Trump agora está se afastando do Bolsonaro porque o Bolsonaro se tornou um perdedor ao ser condenado por décadas de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que a Dora Kramer, falando em
em desatinadas e setor de disparates, o que essa moça não sabe é que o Trump passou pelo mesmo processo, tendo sido inclusive detido com a foto de fichado na Geórgia, aquele mugshot que viralizou. A esquerda americana também passou 4 anos pedindo a prisão do Trump dia e noite. E em que estado mental uma pessoa precisa estar para achar que o Trump vai passar a ter ojeriza do Bolsonaro porque ele enfrenta hoje a mesma coisa que o Trump enfrentou por 4 anos? Dora, deixa eu te falar, Dora. O Trump tá cagando e andando para o que o Supremo Tribunal Federal diz. Ele já sabe, já falou sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político e que tem empreendido uma campanha de perseguição contra o líder do movimento nacional populista no Brasil. O fato do STF ter condenado o Bolsonaro não o afasta do Trump. Muito pelo contrário. Mostra para além de qualquer dúvida que o Bolsonaro está passando pelo mesmo que tentaram fazer com o Trump aqui nos Estados Unidos. É de novo o negócio do wishful thinking. O Trump sanciona o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, sanciona todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, exceto os 3 que não participam dessa putaria, e sanciona pela lei Magnitsky, que é o instrumento mais forte de violações, de combate a violações de direitos humanos, corta esse cara do sistema financeiro global, cancela os vistos, como eu já falei, declara uma emergência econômica contra o Brasil, justamente pelas condutas do STF, mas segundo a Dora Kramer, o fato do Bolsonaro ter sido condenado por eles causou o afastamento do Trump. Não é nenhuma maluquice, é um mau caratismo. Mas ninguém espera menos de Globo News ou Dora Kramer, que já não é muito inteligente, e só piora quando, coitada, vai tratar de assuntos internacionais. Agora, o pior não é isso, porque desse pessoal eu acho que ninguém espera nada diferente. O pior é aquilo que eu sempre digo aqui no programa, o paradoxo da direita brasileira, que diz odiar a velha mídia ao mesmo tempo que confia cegamente em tudo que ela diz. Então, se você comprou essa versão da Globo News da Dora Kramer, eu sinto muito dizer, mas você é muito burro. A Globo está há décadas mentindo para você e fazendo papel de assessoria de imprensa dos caras que te perseguem, e mesmo assim você escolhe acreditar nas mentiras que os caras te contam. Em inglês tem uma versão que diz assim: fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Em português seria alguma coisa como: se você me engana uma vez, a culpa é sua. Você não vale nada. Agora, se você me engana 2 vezes, a culpa é minha. Então, se até hoje, depois de ter sido enganado milhares de vezes pela Globo, pela velha mídia, você ainda escolhe acreditar no que eles dizem, desculpa, querido, a culpa é sua. Eu não tenho que sair das minhas férias para ficar explicando, desmentindo o Globo News. Se você gostou desse vídeo, junte-se à nossa comunidade sendo membro a partir de apenas R$ 3,99 e faça parte da luta por um Brasil mais justo e informado.